Então, apesar de ter visto a Idade Média, período medieval, um período de poucas contribuições paisagísticas, a gente vê que o finalzinho dele já começa introduzindo a linguagem do jardim monástico, uma linguagem geométrica que vai influenciar as manifestações paisagísticas que vão ser financiadas pela burguesia no período seguinte. Então, a igreja deixa de ser o centro das atenções e, na verdade, tem agora como principal financiadora das artes, da arquitetura e do paisagismo como um elemento também fazendo parte de toda essa manifestação artística. Então, uma renovação do pensamento nas artes, nas ciências, na literatura, na filosofia, no plano religioso, são invertidos e a centralização da questão espiritual para o homem e com essa relação profunda do racionalismo. Esse profundo racionalismo ele vai se refletir nos traçados. Os traçados paisagísticos do período renascentista são super racionais, super certinhos, super geométricos, estritamente simétricos, justamente por conta desse raciocínio filosófico. Ele vai ser o mais expressivo, vai ser também por onde começa, não por acaso, justamente porque o renascimento nas artes começa na Itália. E também o paisagismo vai começar também lá na Itália pelo mesmo motivo. Então, o que vai acontecer é que a gente vai ver características semelhantes à medida que essa linguagem vai aparecendo nas civilizações. O jardim começa a aparecer em formato renascentista, primeiro na Itália, depois na França, para acontecer muito depois mesmo na Inglaterra. Sendo que a Inglaterra é a civilização que pega a linguagem do paisagismo renascentista com as informações mais diferentes que vão acontecer nesse período, porque eles têm uma influência muito forte do jardim chinês da antiguidade, devido à colonização que acontece na China por parte da Inglaterra, misturando um pouco das duas culturas, e ele também demora muito para sair do período da linguagem da Idade Média, especialmente da linguagem gótica, então a linguagem gótica vai influenciar bastante o traçado paisagístico, dando uma roupagem bem diferente dos outros dois, que são mais parecidos que o italiano e o francês. Então, só para vocês terem uma ideia da linguagem, o traçado italiano ele vai ser praticamente, quase em todas as suas manifestações, como esse que a gente está vendo aqui na imagem. Então, o que ele é? Um plano estritamente geométrico, simétrico, normalmente formado por figuras geométricas muito simples, quando não círculos, mas seções circulares, no máximo com diagonais e normalmente cruzado por retas no sentido e no outro. Uma característica importante que marca o jardim renascentista como um todo e que no italiano ele é super presente. É o elemento central. E eu não sei se vocês lembram das aulas lá de copresença, eu falava do que acontece no espaço socialmente utilizável quando a gente coloca o elemento central. Vocês lembram disso? Tem influência, né, do comportamento social. Quando você coloca uma coisa no elemento central, você tira a possibilidade de ocupação da melhor área de socialização que uma área livre pública pode ter. Então, o que vai acontecer nesse traçado? Vai fazer com que os jardins desse período eles não sejam sociáveis. Então, as pessoas só vão nesse jardim para se exibir. É do tipo, eu sou poderoso, eu tenho grana, eu sou a família de Medici toda poderosa, estou mandando fazer, estou pagando e quero que você veja quanta grana que eu tenho. É um pouco disso. Tá? Obviamente que no primeiro momento também vai ter o financiamento da igreja, que não vai ser diferente. Eu sou a toda poderosa porque eu sou enviada de Deus, eu mando em todo mundo, então eu estou podendo, olha aí o jardim que eu estou fazendo. Mas socializar
não era o objetivo desse tipo de jardim, tá? As pessoas não ficavam, não permaneciam nele, porque o próprio traçado não conduzia isso. Primeiro, que ele oferecia, vocês lembram lá, tudo que eu aprendi quem estudou, tem um chamado atividades atrativas, e tem uma que é a atividade de proteção ambiental. Esse tipo de elemento não existe aqui. E vocês lembram também que a contemplação visual é o ingrediente copresencial mais fraco de todos? Que as pessoas não ficam, não permanecem no local só por conta do visual bonito. E é o que acontece nesse jardim, ele é só bonito de se ver. Então, não tem atividade atrativa. Agora, ele tem algumas vantagens copresenciais, como, por exemplo, ele tem muita axialidade. Só que para ter uma axialidade forte, você precisa ter conjuntividades que alimentam a axialidade de maneira intensa. E esse jardim não tem, porque todos os acessos da cidade, do castelo, né, ou seja lá qual foi o edifício que abasteça ele, estão afastados. Então essas axialidades, na verdade, aqui elas são quase nulas. Vira realmente um jardim de contemplação. Então o jardim de contemplação é uma das principais heranças que a gente, de linguagem paisagística que a gente vai herdar no período renascentista, tá? Esse traçado simétrico, com elemento central formado por elementos geométricos, também. Outra coisa que a gente vai herdar, na verdade, já existia na linguagem da atividade clássica nos chineses. Topiaria, expliquei para vocês o que é topiaria, certo? Já expliquei, né? Os italianos vão praticar de maneira enfática a topiaria, mas eles não fazem como os chineses fazem. Os chineses eles criam animais, pessoas, elaboram uma forma. Aqui eles querem deixar redondinho, quadradinho, retinho ou diagonal, no máximo, tá? Normalmente figuras não aparecem. Eles querem demarcar geometricamente o espaço, artificializando a composição para que ela pareça que foi trabalhada e fique imóvel, tá? Uma coisa que vai marcar muito bem o traçado italiano para que vocês diferenciem depois do que vai acontecer no período francês. Obviamente, a gente está acabando de sair de um período de escassez, né? A gente está vindo de um momento onde não se podia investir, para outro que agora tem famílias, a burguesia está por dentro e tem investido pesado nas artes. Então, os primeiros jardins que foram feitos, eles não tinham grandes variações. Então, o plano do italiano era completamente nivelado, não se mexia, na verdade, se nivelava, e se o terreno fosse acidentado, eles não aproveitavam, não dava para planificar tudo. Então, o traçado italiano é completamente nivelado, ainda que exista topografia regular na região. Diferente dos franceses. Franceses não aproveitavam a topografia acidentada como os chineses. Eles faziam desnivelamentos, escadarias. Para quê? Para dar importância simbólica ao jardim. Lembra que essas escadas que estudou lá, de simbolismo, elas têm um sentido simbólico, de você passar de um plano para o outro. O mesmo vai acontecer aqui nesses jardins quando a gente passa para o francês. Poxa, mas os italianos não têm jardins desnivelados, como fazia nas vilas de Médici. Sim, tem. A gente está vendo até aqui, por exemplo, numa vila de Médici, jardins simples, né? Tem esse traçado geométrico, simétrico, que apresenta a escadaria, mas se lembre, para efeito de prova, para efeito teórico, nós vamos considerar que isso é uma característica francesa, porque já é uma característica tardia do paisagismo renascentista. Os primeiros foram planos, tá? Quando o paisagismo entra no seu auge e começa a ter esculturas elaboradas, fontes, muita água, elemento central no chafariz, que esse é o elemento central no outro, somente vegetação, uma área para meditação no máximo. Quando isso já chega na França. Então, chegar na França, aí começa a se elaborar. Então, não quer dizer que não tem jardim italiano com essa linguagem das escadarias, com essas coisas mais elaboradas. Tem, mas vamos preferir entender que são linguagens mais francesas, ok? Esse aqui é mais um jardim, outra coisa. O jardim italiano, essencialmente, ele não é um jardim corporal cheio de flores e cheio de formas complexas. Ele é de geométrica simples, embora não seja incomum o elemento central com água, tá? Não é
uma linguagem tão estritamente francesa, mas ele é sempre assim. Não tem tanta flor, não tem tanto rebuscamento. Por influência, inclusive, do barroco, do rococó, que vai coincidir mais com um período em que o paisagismo renascentista chega na França, a gente vai ter formas voltadas que não vão comparecer tanto no traçado original italiano. Outra coisa, a topiaria do jardim italiano é uma topiaria baixa. Tá? A topiaria do jardim francês, média. A topiaria do jardim inglês, alta, com tendência a labirinto. Ok? Se eu não vou adiantar, labirinto é uma linguagem paisagística que vai ajudar também no Renascimento, especificamente do Renascimento inglês. Ok? Aqueles filmes lá do lobisomem, que a pessoa fica correndo lá perdida, e dentro de um labirinto com um monte de cerca viva autônomo e o lobisomem correndo atrás, normalmente retratado num local, num jardim inglês. Então, isso aqui é normalmente como é que era feito o traçado. Então, eu já estou mostrando para vocês um jardim que está desnivelado, né? Apesar de ter dito que não é tipicamente uma linguagem italiana, mas do francês, mas sempre com essa linguagem que eu acabei de falar para vocês, simétrica, né? De formas muito marcadas. Aqui a gente já está no momento mais tardio do jardim italiano, onde começam a aparecer mais estruturas, começa a aparecer elemento central com água, ainda que simplificado. A topiaria começa a subir um pouquinho mais, tá? Mas ainda assim ela é mais baixa que nas demais civilizações nos períodos posteriores. Quando começa a linguagem italiana entrar nesse grau de elaboração, é que ele chegou com o renascimento paisagístico na França. E nesse sentido, a França vai apresentar o Jardim de Versalhes. Gente, aqui é uma foto aérea do Jardim de Versalhes, que é uma área gigantesca. Ela fica numa periferia, não é exatamente em Paris. Eu vou corrigir um pouquinho, que eu não sei de cabeça onde é que ela fica. Deixa eu ver se tem aqui anotado. É uma espelho d'água do Jardim de Versalhes. Um espelho d'água gigantesco. Gente, é tão grande, mas tão grande esse jardim, que lá tem um transporte interno para você poder passear no jardim. Então você pega essa condução, você entra e você reconhece o jardim. Então, é um projeto de André Zanotto, que é um arquiteto paulista desse século aí, né? Então ele traz a perspectiva e a sensação de grandiosidade. Então abrange uma área de 732 hectares, o que corresponde ao jardim do Palácio de Versalhes, e é composto por um passeio central, orientando toda a composição. E cada foram dispostos simetricamente canteiros separados por pequenos bosques com cercas vivas podadas. As estátuas de mármore branco, vasos de bronze, tem as esculturas de bronze também dentro desses espelhos d'água, especialmente na chegada, nos acessos, nos recantos principais. Os tratamentos de fontes e canteiros com flores. Tem as colunas que dividem o bosque, né, em formato de estrela. Então ele tem esse traçado que é concêntrico, apontando lá para uma área principal do jardim. Ele se encontra em um canal em formato de cruz. E ele foi um traçado que marcou muito a época. Foi um traçado que ele foi muito repetido em vários jardins. Não somente o traçado do jardim, quanto o traçado do próprio castelo, ele é uma coisa que marcou tanto que ele foi repetido abundantemente. Ele virou moda, reproduziu o que fazia em Versalhes. Essa água é captada de onde? Esse absurdo de água? Não sei, vou te falar a verdade, um dia não. Eu nunca tive curiosidade não em saber. Mas hoje em dia já é uma região que está com todo o saneamento básico. Hoje em dia é fácil saber, mas quando fizer, de onde é que eles faziam a água? Muito boa pergunta. Não faço ideia de onde vinha essa água lá no Versalhes. Eu acho que era um afluente que passava perto da cidade. E como a França e esse sistema
de saneamento dos romanos, os romanos pegavam a água com gravidade de uma fonte que tivesse uma área mais elevada e trazia para baixo pelo aqueduto. Eu quero acreditar que acontecia assim por conta da história dessa civilização, né? Mas se eu disser para você que eu sei, eu estou mentindo. Aqui já é uma visão mais panorâmica, né, da chegada a Versalhes. Aqui eu já é uma imagem artística, um retrato feito por um artista renascentista, porque ele remonta não somente como eram as áreas, ele remonta também como ele imagina que era a socialização. Os franceses, apesar do traçado ser como o italiano, que não favorece tanto a socialização, mas ele apresentava algumas atividades atrativas, e especialmente a de recreação. Então, a vida social, a pobreza dessa civilização nesse período acontecia nos recantos do Jardim de Versalhes. Então, eles realmente colocaram apelos contemplativos muito fortes e elementos como os espelhos, chafarizes, porque eles também favoreciam a questão climática, né? Região muito seca. Então, isso aí é como se imagina que acontecia a socialização no jardim. Aqui a imagem do espelho d'água fica logo na chegada, que mostra a fonte de Apolo. Então tem os cavalos ali, umas esculturas com Apolo dentro, tocando com trombeta. Algumas estatuetas ao longo do acesso ao palácio. Não precisa dizer que o jardim francês ele já atinge uma escala muito maior do que o italiano, até porque a gente está num período onde a linguagem evoluiu. Então começam a aparecer esculturas mais elaboradas, um jardim de maior valia, de maior planejamento, com maior investimento em elementos em elementos construídos. Existe um traçado muito mais, como é que eu diria, uma força muito potencial mais forte, porque todas as áreas dele tinham bastante construtividade. Então, esses processos viam realmente em circulação que era do interesse de pessoas que estavam transitando nas diversas áreas. Então, não ia ser um jardim tão somente de contemplação como era no italiano, mas ainda assim não era um jardim de socialização como era o jardim contemporâneo americano, brasileiro. E aí vai comparecer sempre com a linguagem que diferencia o francês do italiano, sempre os grandes espelhos d'água com essas esculturas normalmente em metal, tá? Que era menos comum no italiano. Outra coisa que vai acontecer, a população dessa parte começa a ficar ali no nível médio do jardim francês. As formas do traçado dessa topiaria não são mais tão geométricas simples. Elas começam a tomar essa forma de volume que vocês estão vendo aí, por influência especialmente do barroco e do rococó. Mas não é somente o formato que muda e a altura. As coisas aparecem com muito mais abundância no Renascimento francês, tá? Flor é uma característica marcada que diferencia esses dois. Aqui de novo, a gente vê que não tem a presença de flores tão recentemente, mas a forma da topiaria chega a resultado muito mais elaborado, então as formas ficam mais complexas. Mas isso é diferente, né? Sim, ainda muda. E a gente vai no seu traçado global, mas com detalhes elaborados. Uma coisa interessante, gente, é que os europeus eles apreciam muito o nosso paisagismo. Lá existe, inclusive, uma formação específica em paisagismo tropical. Para você saber projetar, você ter uma formação onde você vai dar jardins na Europa, aqui, ou tentar fazer de maneira climatizada um jardim lá. E lá em Versalhes acontece um jardim com essa característica. Esse trecho que vocês estão vendo aqui é o trecho de jardim tropical, que não, por um acaso, não é feito diretamente no solo, é feito em vasos. Então, provavelmente, algumas dessas árvores que a gente está vendo aqui são pés de laranja, de limão, ou coisas que são bem tropicais nossos, que lá não conseguiria sobreviver. E aí, eu pergunto para vocês, se lá não dá, o que eles fazem?
para que imagine que Versalhes é um jardim antigo. Como é que eles faziam para que exista um jardim tropical aí? É o quê? Nossa, é quase isso, Ramon. Para quê? Não adianta. Lá é um clima gelado. E a planta tropical não aguenta esse clima tão gélido. O que é a água, né? Hã? Fazer aquela climatização. É isso também. Na verdade, gente, a gente também tem jardins europeus climatizados. A gente cria uma estufa, necessariamente a estufa com climatização né? A gente consegue pensar hoje. Eu consigo visualizar hoje. Mas eu consigo visualizar as pessoas fazendo uma estufa para simular clima tropical na Europa em 1500 e alguma coisa, 1600 e alguma coisa. Sim, porque você vai somente proteger as plantas do frio abundante. Se você criar uma área de proteção à noite para evitar que o frio pegue as plantas, você já cria uma relativa proteção. E é isso que eles fazem. Hoje, deve ter uma estufa para aquecedor interno, para colocar lá durante o inverno. Na época, não deveria ter somente o aquecedor, mas era uma utilização de material isolante e ia fazer a proteção. Mas eles pegam, além disso, eles transportam cada um desses potes, lá fica um carrinho com aquele monta-carga e pega um por um e vai colocar no meio da estufa e climatiza. Aí vai do pátio, entendeu? É meio desse jeito aí. Que eles vão mantendo o jardim tropical lá. E o interessante é que adversários, que vocês vão ver várias áreas naturais, onde eles acomodaram esses recantos, tipo essa gruta aí, né? E vão construir vários recantos especiais como esse aí, ao longo de todo o jardim. Com várias cenas simbólicas, com várias esculturas também. Agora a gente vai ver como é a característica marcante desse jardim também. O desnível marcado por escavadoras, mas as escavadoras também eram mostradas que faziam parte da linguagem arquitetônica vigente, né? Aqui nada mais é do que uma mistura entre jardim e horta também, que vai se herdando do período medieval, né? Isso aí é um resgate da linguagem ainda no medieval. As formas mais complexas, a topografia do jardim francês ela é um pouquinho mais elaborada, como por exemplo essas topiárias que fazem esses desníveis aqui, mas nunca querendo representar um ser inanimado ou alguma coisa realmente representada como os chineses faziam, tá? Mas de novo, sempre a flor pode estar presente na composição. O traçado geométrico mantido, de novo. E simétrico, no outro ângulo daquele mesmo jardim. Aqui já no outro local, se eu não me engano é em Villandry, não é mais Versalhes. Aí obviamente já está numa característica mais simplificada. Então, não existem só os jardins franceses mais elaborados e desnivelados, e não somente aqueles mais simplificados italianos. Mas a linguagem principal que dá característica ao francês é essa elaboração diferente do italiano, que tem aquela simplicidade maior. E aí, quando a gente já está no século do francês, que ele está acabando, a linguagem chega no inglês. Só que antes de se misturar com o italiano, antes de ele buscar a linguagem italiana, ele tem que se coloniza a China. E o que ele faz? Se encanta com as paisagens chinesas. E vai trazer para si muito dessa linguagem. Então, o que vocês vão encontrar como linguagem do jardim inglês? Muita coisa que os chineses têm. Por exemplo, topografia. Topografia do italiano e do francês é modificação, planificação, no máximo escadaria para fazer platô. Uma topografia igual ao chinês.
O inglês ele tem um fôlego com mais fartura ainda do que o francês. Então, no inglês não tem esse traçado fôlego que tem no inglês, no francês e no italiano. O traçado dele está entre o orgânico e o executado, porque ele também vai ser de influência do rococó, já que ele fica muito tempo no medieval e no gótico. Outra coisa que vai demarcar o jardim inglês, que não é tão característico dos outros dois períodos. Aquelas esculturas de formato mais demoníaco do que angelical, como as gárgulas e outros seres malignos, eles vão comparecer nas tatuagens desse período. Então, isso vai diferenciar também. Como eles apreciam muito o jardim chinês, vai ter essa linguagem do jardim de reflexos. Então, normalmente, outra coisa, os chineses são grandes, eles têm grandes áreas, tá? E eles vão também ter essa história do espelho da água, tá? Só que, para nós, a história da água em movimento não é tão importante como para o chinês, porque ele já não tem essa cultura do Feng Shui. Então, a gente vai ver a água parada, que, na verdade, para nós é uma coisa que contemporaneamente os paisagistas não aprovam. Quem sabe que a água parada ela vai gerar insalubridade, vai atrair insetos, pragas, etc. Porém, a maioria deles também são como nos chineses, que tem peixes, etc. Mas aí, para a Inglaterra, para o inglês, não inseto, né? Não sei. Não sei se está falando isso para mim é novidade. Para mim, na Inglaterra tem inseto, como tem aqui também. Só que são outros. Os mosquitos, que é o que a gente... Os insetos tropicais. Os pernilongos, as coisas não se adaptam muito inglês. Mas deve ter outros, besouros, né? De repente. Outra coisa, o jardim ele vai ter o jardim, como é que eu diria? O degradê de passagem. Então, a vai ver ele verde, vai passar para o amarelo, para o laranja, e isso é muito comum por conta da vegetação nativa que existe lá. Quando nós estudamos a vegetação caducifólia, tem que transitar entre as mudanças de cores ao longo das estações, com bastante ênfase colorido na estação do outono, e quando chega o inverno, a gente vai ver um jardim completamente seco. Somente os galhozinhos secos lá, como se fosse uma natureza morta. Os espelhos d'água vão comparecer bastante nos traçados dos jardins. Os esguichos já são uma coisa mais, um incremento contemporâneo, tá? Porque isso não é daquele período. Mas as fontes e os chafarizes, sim, esses já vão comparecer. As esculturas com traçado clássico vão permanecer, mas elas vão ser mescladas dessas criaturas que a gente acabou de discutir. O elemento central vai existir como no jardim italiano e no francês, tá? Do mesmo jeito. Os caramanchões também vão ser linguagem bastante presente. Gente, em inglês, o paisagismo dos exageros. E existe um estilo que também está em estilos maior que o jardim inglês. A minha impressão, eu tive um sócio, né, quando eu tive no primeiro escritório que ele era só de paisagismo, mas à frente que a gente começou a trabalhar com arquitetura. Mas meu sócio era paisagista, eu também, e a gente começou a trabalhar só com paisagismo no início da nossa sociedade. E ele tinha um filho que estudava na Inglaterra. Ele estudava muito para a Inglaterra e trazia as fotos do que ele via por lá. Então era assim, a grama não pega mesmo, por conta do clima, por causa da renovação, então a gente tem que ficar refazendo, então muitas pessoas não cuidam da grama, diferente do que estou mostrando aí nas fotos para vocês, com a graminha bonitinha, mas as fotos dele não eram já com a grama cuidada. E tinha muita formação assim coloridinha que nem está aí nessa foto, mas nunca de cada, era um carnaval assim grotesco para mim, a minha impressão. Parecia que a pessoa não sabia o que queria, se então tudo que existia na face da terra num único lugar. Essa é a impressão que eu tenho de um jardim inglês. Jardim inglês do carnaval, com todas as cores num único lugar. E, assim, apesar de estar falando de maneira crítica, a experiência que eu tive dessa prática aí, que meu sócio fazia muito,
é que as pessoas elogiavam muito mais os jardins dele do que os meus quando ele começou. E eu comecei a adquirir a linguagem dele, misturar mais as plantas, porque eu percebia que as pessoas gostavam muito disso. Diferente da arquitetura, que a gente faz aquela linguagem limpa, sóbria, não pode colocar nenhum elemento a mais para não pesar, então a gente tem que colocar linguagem para as pessoas, acrescentar mais linguagem para que as pessoas achem aquilo agradável. Então você vai ver as mulheres impressionadas, sabe? Olhando as plantas encantadas quando você está no jardim cheio de misturas. Aí quando aquele jardim super equilibrado, certinho, simétrico, você não recebe tantos elogios. Se isso é verdade para todos ou não, ao longo desses 20 e poucos anos de prática, eu experimentei muito mais elogios quando eu fazia esse carnaval, que eu não gosto, que eu não acho bonito, do que um jardim mais equilibrado, que era mais minha linguagem. Então fica aí o toque para vocês só do que as pessoas costumam ver. Vocês foram na visita, né, comigo. Começou já no meu escritório. Vocês lembram? Vocês lembram que tinha uma mistura grande também, em cima assim do espelho d'água com um salpicado de planta? Eu era absolutamente contra aquilo, mas todo mundo chegava ali, enchia os olhos, elogiava, ficava encantado com aquilo. E é isso, ó. Inclusive quando você pensa nas flores, foi. Hã? Eu acho que você se inspirou nos jardins ingleses, né? Então, como você apreciaram os jardins chineses, então o jardim inglês ela começa a ficar mais rica. Ela não tem aquelas esculturas assim, com a astrologia chinesa, com os motivos do dragão, da serpente, mas ela tem sim essa topografia mais elaborada. E floração, normalmente, quando acontece no jardim inglês, você não tem um canteiro somente de tulipas vermelhas, tem todas as cores do mundo com canteiro, né? Isso é a linguagem típica do inglês. O inglês gosta de misturar. E ele gosta do canteiro de flores, tá? Mas muita flor. Tudo no jardim inglês tem bastante flor. Como eu já vou falar para vocês, a população começa a crescer, começa a ficar muito alta e começa a aparecer efeitos perspectivas de surpresa. Você não sabe o que vai aparecer lá por trás, então você é induzido por uma organização que faz um fechamento visual e por trás você descobre algo. Ao mesmo tempo, braço o conceito de labirinto, porque cercas-vidas tão altas fazem com que você se entenda no jardim. Então, essa linguagem também em dois ingleses, tá? Eu acho que é capim do Texas. Ou capim do Texas ou capim do Pampas. Não tenho certeza não, viu? Estou chutando porque a imagem da resolução é muito baixa para saber. Dependendo do tamanho que for essas folhas aí, pode ser também uma fetusca, tá? Aqui em Brasília é uma planta mais delicada, não pegaria tão bem. Tá com vontade de fazer uma cabeleira dessa em casa? Jardim. As pontes são características comuns também, tá? Só que as pontes já não vão ter aquele traçado regular. A questão de não ser curvo, no caso do inglês, ele é só vertical, ele não tem aquela curva na horizontal que os chineses costumam ter. Tá? Isso aqui é o jardim que eu falei de gradiente de cores que costuma acontecer no jardim inglês. Tá? Por conta das plantas que começam a mudar de coloração e vão ficando cada vez mais caducifólias. No final do Renascimento inglês, o jardim inglês começa a adquirir características do jardim italiano. Então ele começa a misturar o orgânico e a misturada de flores deles com as topiarias altas, com os traçados geométricos, tá? E os elementos centrais já é uma característica que desde o início comparece, né? De que eles já trazem do lado gótico. Mas eu vi que estou parecendo essa mistura toda. A topiaria que existia no chinês, que tem uma elaboração mais alta, com a coisa mais orgânica, com a mistura de flores. Então, o jardim inglês, ele termina desse jeito.
simétrico, muito colorido e com bastante altura nas suas topiarias. Mas para a gente diferenciar teoricamente para efeito de prova, a gente vai considerar que os ingleses são predominantemente orgânicos no seu traçado, tá bom? Porque isso aqui já é final de período. Olha lá, dificilmente você vê um jardim inglês onde ele tem um tipo de flor, acabou, se ele é de fora a fora. Normalmente é uma mistureba. Isso aqui é uma imagem típica do que os ingleses fazem no seu jardim, de novo. Flor para todo lado. Jardim inglês é um jardim muito romântico. Então, por conta disso, o inglês em si, ele é muito formal. Então, muito do paisagismo deles, aí vai acontecer só no inglês como característica principal. É também bastante formal. Então, os ingleses, eles vão fazer arreias ordenadas em pares e simétricas. Por esse motivo que a gente, quando faz paisagismo no Brasil, a gente evita a alinhamento alinhada, porque uma vez que você alinha demais as plantinhas e coloca muito simétrico, você meio que está resgatando a linguagem europeia. Você está trazendo não é típico tropical, não é típico brasileiro. Então, se vocês que querem que tem purismo na sua linguagem, elas evitam esse ordenamento tão rígido que o inglês faz. Então, o inglês ele coloca tudo certinho, coloca uma do lado da outra com a mesma distância, sempre em duplas. Os brasileiros colocam tudo desalinhado, quantidade diferente de um lado do outro, sabe, espaçamentos diferentes também, mais comum. Porque o tropicalismo é desse jeito, né? A vegetação tropical na natureza, ela cresce com essa organização. Jardim inglês também é um jardim romântico no sentido que ele é um jardim de folhas caídas. Então, essa coisa do chão forrado de folhas é comum, mas no Brasil não é uma linguagem muito aceita não, tá? A dona de casa brasileira, ela gosta de ver o chão todo limpinho. Então, quando a gente chega lá em noções de botânica, aí a gente vai saber como é que a gente evita isso para donas de casa que não gostam dessa linguagem. Porque tem plano que não tem escolha, vai cair o dia inteiro. Você pode passar o dia inteiro limpando e vai estar forrado de folha o dia inteiro. Então a gente precisa saber qual a espécie que se adequa a essa linguagem ou não chegar nessa linguagem aí. A água vai estar presente também em grandes dimensões no jardim inglês, mas não é a característica assim, principal, como lá no chinês, que tem aquelas grandes dimensões. Alameda é uma palavra-chave de jardim inglês, tá? Que é essa organização enfileiradas de vegetações normalmente de escala vertical. E a gente encerra o período renascentista. Tem dúvidas aí, gente? Algum comentário? Caladinho, espero que estejam aprendendo mesmo, que é uma prova, viu? Só perguntar a questão do degradê. Aquele degradê ele era planejado já, ele de acordo com a espécie ou ele era natural mesmo? Hoje, como a gente sabe que isso é uma linguagem que acontece no jardim inglês, a gente precisa escolher as espécies. Mas no início, simplesmente porque as plantas de lá nativas, elas têm essa característica por elas mesmas, né? Independente, se coloca ela, vai ficar mudando de cor ao longo do ano. Não somente lá na Inglaterra, não. Vocês vão ver que no Canadá, nos Estados Unidos, esses países com clima temperado, tem várias árvores cujas mudam de cor ao longo do ano. Então esse degradê acontece naturalmente, sem ninguém planejar. No meio da floresta lá para entrar, você vai ver um degradê de cores. Tá? Mas a gente não está naquela situação quando quer representar algo semelhante, a gente escolhe a árvore, a planta e coloca no lugar onde a gente quer que tenha esse efeito de degradê. Mas lá no início não era planejado. Então, vou pegar aqui o Jardim do Renascimento para a gente começar o período contemporâneo, tá?